O brasileiro tem um carro para se mostrar. Lá eles têm o carro que eles usam e eles entendem. Aí nada de petecar o carro. Eles deixam o carro com uma pátina, né? E usam os carros. E o Carlos e o Henrique, eles tinham essa oficina. Aí quando o negócio engrossou lá, eles vieram para o Brasil. E o Henrique tinha uma Bugatti, mas não tinha dinheiro. E a Bugatti ele comprou em pedaços e ele surrupiou a Bugatti de lá, trouxe em tambores de óleo de 200 litros. Trouxe as peças e durante 50 anos ele foi fazendo a Bugatti. Aqui. Eu escrevi para o clube, o Bugatniks, que é o clube dos Bugatti, lá na Inglaterra, e com o nome do chassi da Bugatti do Henry, eu mandava para eles, quando o Henry não tinha uma peça que ele não sabia, a gente mandava para lá e eles mandavam cópia do desenho original. E o Henry fazia tudo. Ele fez, sabe, por exemplo, o radiador, que é a ferradura lá, aquilo não é cobre, aquilo é alpaca. E durante anos ele tinha essas peças debaixo da cama dele. Ele dizia, olha o que eu fiz hoje. Aí trazia um cubo rápido que ele tinha feito. E ele fez tudo. Aí infelizmente ele morreu uns 3 ou 4 anos atrás. E eu não sei que fim levou a Bugatti, porque ela nunca chegou a ficar com peças feitas por ele, né? Ele era um mecânico de 5 estrelas, né? Ele fazia tudo ele mesmo, né? E era completamente fanático por Bugatti. Mas eu peguei os dois fizeram o Cobra para nós. E nós fizemos aquele Cobra em 90 dias. Ia ter o salão do automóvel, a gente ia fazer 2 Cobras, um para mim e um para o dono. Né? E nós fomos lá para a Inglaterra e falamos com o Mr. Hurlock, que era o dono da AC Cars, e tomar chá com ele lá. E ele disse, olha, eu sou brasileiro, petrolhead, e o Cobra sempre foi um carro dos meus sonhos e eu gostaria de fazer um para mim no Brasil, porque o Brasil é um deserto. Para quem gosta de carro, não pode importar. E ele simplesmente me deu os desenhos básicos do Cobra. Só não usa a palavra Cobra porque eu vendi para Ford. Mas você imaginou, o cara, dono da AC Cars, que é um dos mais antigos fabricantes de automóveis do mundo, me deu os desenhos e não cobrou nada, sabe? Me aceitou lá na fábrica dele. É uma história incrível isso aí. E o carro foi muito simples de fazer. Ia ter o salão do automóvel, disse, então vamos botar um no salão do automóvel lá. E botamos um e vendemos 18 carros no salão. Aí que começamos a fazer o carro, porque aquilo era só sabe, nosso negócio era peças industriais, não era automóvel. Fizemos bug de brincadeira também, mas fizemos 3.000 bugs. Agora isso já era a Glasspack, né? Sim, a Glasspack começou em 60. O pai dele era presidente da Fiat do Rio. O dono, nós fomos criados no Rio. E nós dois estudamos na Inglaterra, que nem os pais faziam antigamente, mas a gente para estudar lá. E o Donald corria de carro lá. Quando o pai dele comprou um Fiat 120 para ele, ele fez faculdade lá. E no fim de semana ele trabalhava na oficina do Graham Hill, chamada Speedwell. Ele aprendeu a usar fibra de vidro. E depois ele correu de Morgan e depois de Sprite. Isso lá no Club Racing, lá na Inglaterra, né? Isso foi no final dos anos 50. Eu acabei o colégio lá em 58. Veio um pouquinho antes para cá. E ele veio trabalhar para a Ferodo, aqui no Brasil. E a Ferodo fechou e a Ferodo estava começando a mexer com fibra de vidro e ele comprou por $1.500 umas latas de resina e começou assim. Na Inglaterra e eu estava correndo lá de Fórmula Ford na época, né? Eu tive um dos primeiros Fórmula Ford. Aí eu fui ser instrutor do Jim Russell lá, na escola do Jim Russell. Aí um dia o pai do Donald apareceu lá e disse, olha, o Donald quer que você venha para o Brasil ser sócio da Glasspack. Aí minha grana já tinha acabado. Da Glasspack vocês fizeram o Cobra e antes já tinham fornecido as carrocerias do Mausone. Antes daquilo a gente fez aquele Shark Nose com Alfa, né, que era do Lara Barberis. E a gente fazia peças para o Chico Landi. Quando o Chico Landi descobriu
fibra, né? Porque ele era da época do martelinho e alumínio. Aí nós começamos a fazer peças para os carros de corrida, o Chico, para o Camilo Cristóforo. Isso era mais filantropia nossa, né? Fizemos o bug, né? Nós pegamos um Matchbox e fizemos escala 1 para 1. Não falamos com o Miles Banks nem nada, né? Aquilo sucesso na época, né? Porque só tinha Volkswagen, né? E quando nós fizemos o primeiro bug, eu fui pro Rio com ele e toda polícia rodoviária me parava só para ver, porque aquilo era um ET, né? Eu parei aquilo na praia de Arpoador, parou o Arpoador, né? Aí eu desci a Avenida Copacabana e fez um trem de uns 200 carros atrás. Temos os primeiros Malzone, né? E aí a gente tinha um amigo nosso que trabalhava na Glasspark, o inglês também, e o Malzone pegou ele para ir fazer as carrocerias do Malzone lá em Matão, na fazenda dele, né? Ele tinha fazenda de café. Aí um dia o Nick chegou em São Paulo e disse: ó, Jerry, numa garagem lá tem uma Ferrari jogada lá. Aí eu, lógico, peguei um carro e fui direto lá, né? Aí eu fui para Matão com o Rino num Malzone. Eu não sei porque nós fomos juntos, ele dirigindo no Malzone. Aí ele me mostrou o carro. Aí eu disse: bom, eu quero comprar isso aqui, né? E ele disse: bom, não está funcionando, você veio aqui no outro fim de semana, a gente põe ele para andar. No outro fim de semana eu fui de ônibus, porque eu já estava querendo voltar de carro. Queria voltar dirigindo. E aí eu não tinha nem dinheiro na época para comprar o negócio. Disse: bom, não, precisamos fazer as duplicatas. Hoje é domingo, as promissórias, né? Vem comigo, aí vamos ter a praça lá do Central de Matão, né? Banco Irmãos Malzone. Ele tirou um molho de chave do bolso, abriu o banco, pegamos as promissórias e eu assinei 12 promissórias. Foi num domingo, nós fomos no Aeroclube lá, enchemos o tanque, porque aquilo só andava com gasolina de aviação. Aquilo era uma Maserati, uma GT 51, e eles tinham posto um motor Ferrari 3 litros, tinha 3 Weber quádruplo, né? E o carro era um carro de corrida, basicamente. Quase eu morri já, porque não acabou o freio na descida, quase entrei debaixo do freio de meia lá. Sorte que eu pude passar pelo acostamento. Depois estourou um pneu quando eu estava em quinta marcha, lá eu nunca tinha guiado um carro em 5 marchas, mas eu queria aquela Ferrari de qualquer jeito, então... E ela nunca funcionou, né? No sábado eu fui lá, tinha uma oficina lá no Brás, aí tinha uma oficina e tinha um italiano lá que mexia nas Ferraris quando elas vinham para as corridas para cá, né? Sei. Giuseppe. Aí eu todo prosa entrei lá com a minha Ferrari para ele dar uma olhada, aí ele disse: você não tem dinheiro para abrir o capô da mãe. E ele estava certo, né? Ele nunca mexeu e o carro nunca andou direito. O Matarazzo tinha uma Ferrari Barchetta, ele não tinha um motor, então ele comprou porque ele queria o motor para botar na Barchetta. Ele tinha um museu lá em Bebedouro, né? E a Maserati ficou sem motor, né? Eu acho que sim. Eu vi uma foto e o carro que eu acho que era a minha Maserati está lá. Outra história muito triste, né? Que o Carcará veio parar lá na Glasspark, eu não me lembro quem trouxe, para ver se a gente restaurava a carroceria, né? E ela ficou jogada lá no canto da Glasspark durante muito tempo. E nós endireitamos tudo e fizemos um canopy para ele. E fizemos um chassi tubular só para segurar a carroceria, porque ele tinha só a carroceria, né? Aí o dono morreu, né? E a fábrica estava lotada, eu não tinha mais espaço, então eu disse, a gente tinha um sítio onde a gente guardava todos os moldes. Saiu 27 caminhões de moldes da fábrica, né? Para o sítio, né? Aí um dia os caras vieram buscar o Carcará. Aí o cara disse: não, levamos lá para o sítio, né? Mas antes disso, a gente alugava o sítio e o cara queria o sítio de volta. Jogaram todos os moldes e o Carcará fora do lixo. Mas olha, eu tenho vergonha dessa coisa. A turma quer me matar até hoje. A gente morava lá em São Conrado e lá no alto tinha a casa do Fonte. Tinha um Rolls Royce que ele tinha posto uma carroceria de madeira. Uma picape.
Era uma 20, eu acho que devia ser 27, eu não sei. Você sabe que fim levou esse carro? Eu não sei, mas tenho amigos, pouco menos que a minha idade, vou tentar saber. Esse carro entregava leite lá no alto. Eu ia lá, de vez em quando dava uma olhada na garagem e tal, mas... Porque você morou em São Conrado? Sempre, fui criado lá, ao lado do Gávea Golf lá. O Gávea era Real Grandeza, naquela época tinha uma lotação que saía lá do Hotel Leblon e até Jacarepaguá. Então, sem horário, sem nada. Então, muitas vezes eu ficava em pé ali em frente do... No canal, né? Hotel Leblon. No canal esperava uma hora, né? E depois eu trabalhava no centro e ia de lambreta. Eu bati num carro na Niemeyer, ali perto, depois da Curva do Diabo, e caí na praia lá embaixo. A lambreta bateu no muro e o bicho cuspiu, né? Porque eu uma laje, eu passei da laje e caí na areia. O ombro, quebrei o ombro. Ninguém me acreditava. No dia seguinte lá, e foram achar todas as minhas canetas que eu estava vindo do trabalho, já tinha caído dos meus bolsos, estava tudo lá na praia. Falamos de mil coisas interessantíssimas, mas de George Gillette saiu nada, né? Nós fomos ver o Milton Masteguin, na fábrica dele lá, que faz os postinhos, né? Chamonix. E fomos lá, almoçamos com ele e o Jorge, e contando aquelas histórias dele, né? E o Jorge também tinha uma loja de carburador chamada Score, ali no Morumbi, e depois ele foi morar lá em... O nome dessa oficina de carburador com o Scorpio é que eu acho que o George Gillette morria de vontade de ser Abarth. Justamente. Por isso que eu lembrei o nome. Eu lembrei que eu sabia que era uma ligação com a Abarth, né? Ele era um cara de trato muito... Ele, vamos dizer, se eu almoçasse com ele, estava com um grupo mais ou menos que entendia. Ele não tolerava ninguém que não entendia. Você tinha que ter alguma conexão e... Você tinha que somar alguma coisa para poder conversar com ele. Não, ele nem dava bola. A fábrica do Elvis era colada na nossa parede. E a gente almoçava junto todo dia no clube inglês, lá no Santo Amaro. E foi de lá que eu ia para um casamento da minha prima, na Inglaterra, e eu convenci o Emerson a ir comigo, né? E eu levei o Emerson na Williams, e ninguém queria saber. A gente tinha feito um currículozinho, né? Nem ligava. Então, eu tinha trabalhado com o Jim Russell. No Jim Russell também não queria saber. Então, o Emerson queria comprar um Fórmula 3, mas a Fórmula 3 é muito caro. Então, ele disse, vamos comprar um Fórmula Ford, que era uma categoria nova. E Fórmula Ford era o início, né? Isso já tinha muita hora de boa. E o Fórmula Ford, naquela época, o custo máximo era 1.000 libras. Então não podia custar mais que 1.000 libras. Então qualquer um podia comprar um Fórmula Ford. Fomos lá na Merlin e era no início da temporada e tinha uma fila. Então o Emerson não ia pontuar no início do campeonato, né? Mas o meu preparador de motor na minha época tinha sido o Danny Rowland, que era muito amigo do dono da Merlin, e ele furou a fila. Aí compramos o Merlin e o Danny, o meu mecânico, o Emerson foi trabalhar com ele em troca de 2 motores preparados. Precisava voltar para o Brasil. Aí o Chico Rosa foi para lá e ficou com o Emerson e eu vim embora. Aí eu ajudei a tirar a carteira de competição lá na RAC. E aí ele ganhou 14 corridas de cara. Depois o Jim Russell pegou ele e a Lotus em seguida, né? E ele pegou uma Lotus 72 quando era o melhor carro do mundo. Morreu de Hockenheim. Ele teve muita sorte. Mas, agora, de história tem, mas do George Gillette... Não faz mal. Me lembro que da turma que saiu da casa do Jerry para ir pro Grande Prêmio, Tony Pérez foi pro Jerry, a turma toda dos chineses que estava lá, o Colin Chapman foi de moto comigo. Então, aí ele levava os sanduíches numa caixinha assim, de isopor, e ele colocou essa caixinha entre eu e ele. E moral da história, eu fui dirigido em cima do tanque. Hoje jamais eu conseguiria fazer isso. Imagine São Fernando e Cotia até o autódromo de Interlagos, aquele baita movimento.